nome Estado Islâmico passou a aparecer com frequência nos noticiários de todo o mundo após o grupo iniciar uma ofensiva no Iraque e tomar cidades importantes no norte do país. Em setembro do ano passado, o grupo divulgou 2 vídeos com a execução de jornalistas americanos e é considerado uma das maiores ameaças da atualidade. E para entender mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio, Bruno Lima Rocha, professor do curso de Relações Internacionais aqui da Unicinos. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente começa essa conversa justamente querendo entender como é que surgiu então o Estado Islâmico. Bom, eu sou obrigado a retornar na chamada Segunda Guerra do Iraque, Terceira Guerra do Golfo, quando em 2003 o governo Bush Jr. promove a invasão do Iraque, alegando que havia no Estado iraquiano, o governo Saddam Hussein, a Al-Qaeda no Iraque. E vocês vão se recordar, até em filmes Hollywood explica bem, havia um baralho de cartas, que eram os alvos a serem capturados individualmente do governo iraquiano vinculado a Saddam Hussein. E escapou um general do governo Saddam Hussein, chamado Al-Duri. General Al-Duri era um especialista em infantaria ligeira e que foi um dos membros do baralho de cartas que escapou. Esse homem vai comandar, anos após, o chamado Despertar Sunita, que eram aqueles que eram leais ao governo Saddam Hussein que perderam postos de poder no novo governo iraquiano, de maioria xiita. Essa é uma origem, a origem militar do braço do Daesh, ou Estado Islâmico, ou Estado Islâmico do Iraque e do Levante. A outra, quem criou o Estado Islâmico, foi, no meu entendimento, a estúpida política de segurança dos Estados Unidos. Porque o Sheikh al-Baghdadi, que é o líder espiritual, religioso e político desse grupo, ou eu falo dessa demência, me permita falar isso, ele foi preso como suspeito em Al-Buqa, que é um campo terrível, assim, um campo de concentração terrível. Então, assim como no sistema prisional brasileiro, que o preso entra primário e sai pós-doutor no crime, ele entrou como um estudante de teologia islâmica, simpatizante do jihadismo e saiu convicto. Então, ele passa a fazer parte do despertar sunita e das relações que tem o al-Baghdadi com a antiga Al-Qaeda no Iraque, que era comandada por um jordaniano, al-Zarqawi. Quando o Zarqawi morre num num ataque da aviação dos Estados Unidos, que na casa que estava localizado caiu uma bomba de 200 quilos na cabeça dele, esse al-Baghdadi assume o comando político-religioso da Al-Qaeda no Iraque. Mais à frente, a Al-Qaeda no Iraque expande a sua presença político-militar para a Síria. E seria o braço da Al-Qaeda junto da Al-Qaeda na Síria, que é a Frente al-Nusra. E aí o número 1 da Al-Qaeda, depois que o Bin Laden foi morto, recomendou ao al-Baghdadi falando o seguinte: olha, você por favor não opere na Síria, porque já temos uma filial, eles chamam de franquia, uma franquia na Síria. Ele disse que não, eu vou operar onde eu quiser. E contestou a liderança do médico egípcio al-Zawahiri, que é o homem que comanda, no caso, a Al-Qaeda depois da morte do Bin Laden. Então ele foi expulso da rede Al-Qaeda e começou a montar uma própria rede. Então seria uma franquia da Al-Qaeda que rachou a partir da guerra do Iraque e da guerra da Síria. E dá para fazer um mapa, então, professor, de onde o Estado Islâmico atua ainda, ou eles estão muito espraiados, digamos assim? Não, dá, é tranquilo. Infelizmente é tranquilo para os povos que vivem no flagelo do Estado Islâmico. Ele atua nessa área contínua de terra entre uma área desértica, né, que seria o centro e o norte da Síria, a fronteira viva com o Iraque, na fronteira do Kurdistão iraquiano, ou do governo regional curdo no Iraque, ele ataca a esquerda curda no norte da Síria e opera um pouco na fronteira com a Jordânia. A diferença da Al-Qaeda é que eles tentam estabelecer um domínio territorial e recriar uma fronteira que é fictícia. O que acontece na região? A partir da Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Otomano, a chancelaria francesa e inglesa fazem um acordo infame. Sykes-Picot, Picot, chanceler francês, Sykes, chanceler inglês. E redistribui as fronteiras territoriais de acordo com monarquias ou grupos de poder de confiança, de ingleses e franceses, respectivamente. Então eles operam nessa faixa entre o antigo protetorado francês da Grande Síria e a antiga monarquia hashemita, o ramo iraquiano, que foi derrubada no golpe de Estado pelos generais e coronéis vinculados ao Ba'ath, partido militar árabe. Depois veio a ser o governo Saddam Hussein. E a monarquia hashemita, de origem colonial inglesa, continua no poder na Jordânia. Então atua naquela faixa de deserto da antiga Mesopotâmia, ou Mesopotâmia e Levante. E para a gente entender bem, professor, quais são os ideais que regem então esse grupo? A mesma doutrina infeliz, infame, totalitária que rege a Arábia Saudita. A mesma. Que é uma vertente do Islã chamada doutrina wahhabita, que tem um ramo salafista, entre o igual e o horroroso, o pior e o horroroso, onde tenta prevalecer uma interpretação dura do Islã através de uma
não separação de poder entre o nível político, o nível religioso, usos e costumes e justiça. Tudo como se fosse uma unidade de poder em torno da interpretação das palavras do profeta, que é uma religião revelada, porque o mito de fundação do Islã é esse, né? Muhammad ou Maomé recebe as palavras de Deus através da boca do anjo Gabriel. Então é incontestável, tu pode interpretar, mas tu não pode contestar. Então o que rege os usos e costumes dessa gente é uma visão, diria, medieval dura do Islã, e a tentativa de reconstruir a Ummah. Ummah era a área onde o antigo Império Otomano, islamizado, domina uma boa parte do que é o Oriente Médio, Norte da África e Sul da Europa, incluindo o que seria a Espanha, a Andaluzia. Então a ideia deles é reproduzir a Ummah através de um califa autoproclamado. Quem é esse califa? O Sheikh al-Baghdadi. A Al-Qaeda ela é mais... ela é tão absurda quanto, mas ela é mais tática. Então ela estabelece 6 califados na sua projeção. E como é que eles conseguem, então, recrutar esses homens para fazer parte desse Estado Islâmico? Como é que eles são organizados? Vamos lá. Aí começa a coisa feia das relações internacionais, a parte feia da geopolítica, né? Primeiro, a maior fonte de financiamento da Al-Qaeda e do Estado Islâmico são as monarquias árabes leais aos Estados Unidos. Não estou inventando nada. Se a gente entrar no portal da TV Al Arabiya, que é uma TV que tem base na Arábia Saudita, estava falando há um ano e meio atrás, temos que rever nossa política externa em relação à guerra civil da Síria. Porque entre Catar e Arábia Saudita foi destinado 1 bilhão e 400 milhões de dólares para financiar os grupos de oposição, aspas, à Revolução Síria. Que não tem revolução nenhuma. A única revolução que tem hoje no Oriente Médio é a Revolução de Rojava, da esquerda curda, que é criar uma nova relação social, onde, por exemplo, as mulheres não são subordinadas. Agora, quem financia essa gente é, basicamente, as monarquias árabes produtoras de petróleo e os grupos conservadores islamizados. Por exemplo, da Indonésia saem financiadores, da Chechênia saem financiadores. Eles disputam as doações dos financiadores através das relações com as elites de países que são monarquias sunitas. Catar, Bahrein, Omã, Arábia Saudita, cujo rei Abdullah, que é muito responsável por isso, foi saudado solenemente pelo Estado Islâmico. Esse rei morreu essa madrugada e o ISIS, ou o Daesh, o Estado Islâmico, falou: olha, que pena que foi embora o rei saudita, que era um homem ponderado, que era o governador da Meca e Medina, que podia regular as relações sunitas bem. Bom, nós comentamos no início da entrevista que o grupo vem chamando a atenção ultimamente, aparecendo nos noticiários, principalmente a partir do ano passado, professor, mas ele existe há muito mais tempo, como o senhor comentou. Por que agora ele tem ganhado tanto destaque? Ele está com mais força, muito mais do que antes? Aí a gente tem que entender um pouco a guerra midiática, porque existe uma disputa pelas redes sociais e de mídia, uma guerra de propaganda entre a Al-Qaeda e o Daesh, ou o Estado Islâmico. Eu odeio que chame de Daesh, porque não reconhece como Estado. E o Estado Islâmico, ele vem conseguindo ganhar da Al-Qaeda na guerra de impressionismo midiático, eu poderia dizer isso, certo? Está conseguindo recrutar de forma mais fácil e menos criteriosa, porque eles têm tropas ostensivas aos islamizados, ou os filhos e netos e bisnetos de imigrantes de países de origem árabe e ou islâmica da Europa, através de um corredor de passagem, que aí entra a República da Turquia, que até o ataque ao Charlie Hebdo tinha um corredor de passagem que permitia que qualquer pessoa com passaporte comunitário europeu entrasse na Turquia e fosse ser recrutado pelo Estado Islâmico, que faz fronteira com a Síria, porque a Turquia facilitava o Estado Islâmico. A outra condição de favorecimento é que algumas monarquias árabes preferiam, por exemplo, Catar preferia dar um pouco de recurso para o Estado Islâmico para gerar rivalidade com a Al-Qaeda. Então são operações de inteligência que são inconfessáveis. Aí a gente vai entrar numa seara que, para entender, eu vou ter que explicar para vocês desde a guerra do Afeganistão com a invasão soviética em 79, onde a Al-Qaeda, ou o antigo Talibã, é uma criação da inteligência estadunidense junto com a inteligência paquistanesa e a Irmandade Muçulmana. Daí que vem o Sheikh Osama Bin Laden, que era um homem de operação financeira e de ligação a época da Guerra Fria contra a rede soviética. Mas o Estado Islâmico, eles conseguem ser muito espalhafatosos, eu diria pouco prudentes até na sua propaganda. Professor Bruno, o Estado Islâmico sempre teve problemas com os Estados Unidos, mas o que gerou essa situação? Bom, a gente também tem que ponderar, né? O limite do conflito dos Estados Unidos é uma relação, eu diria, no mínimo, complicada e cínica, para explicar bem. O Daesh, o Estado Islâmico, eles são racha da Al-Qaeda, ponto. Então, qual é o grande problema da Al-Qaeda e os Estados Unidos? Já na origem, foi na Segunda Guerra do Golfo, Primeira Guerra do Iraque, quando as tropas dos Estados Unidos se plantaram em território muçulmano, estabeleceram 10 mil, na época era só homens, né? Hoje
Então, na Força de Combate Homens e Mulheres, 10 mil homens em armas na Península Arábica, para garantir o governo saudita e para ocupar o que seria um território sagrado. E isso atiçou o ódio anti-ocidental e o início de guerras contra povos islamizados, como, por exemplo, a própria guerra do Iraque. Certo? Então, é uma relação de conflito de, não digo nem de interesse, conflito de projeção civilizacional. Essa que é a inimizade. Mas a gente tem que entender que os Estados Unidos, eles têm como aliados principais na região 2 países que são pró-ocidentais, Turquia e Israel, e monarquias árabes absolutistas, que compartilham da mesma crença e doutrina da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Então, por exemplo, estava comentando no intervalo, execução pública. Execução pública na Arábia Saudita todo dia, passa na televisão. Então, essa moral conservadora sunita da seita wahhabita, ela é religião de Estado em algumas monarquias árabes. Então, por isso que é um combate meia boca, eu diria. É um combate a meio termo. Assim como eles promovem a chamada guerra ao terror, e promovem mesmo, e fazem ações ilegais, como, por exemplo, sequestrar um suspeito na Itália, o cara some 3 semanas e aparece em Guantánamo preso incomunicável, sem processo, sem nada. Eles também não promovem o combate ao Daesh como deveriam promover. Por quê? Pelos interesses dos agentes regionais que não permitem, como, por exemplo, a Turquia, que não permite que seja bombardeada posições perto de sua fronteira. Certo. E bom, e por que o grupo, então, ele organiza esses ataques terroristas, então, para chamar atenção, na verdade, também? É porque a gente tem que entender a tática que essa gente usa. É interessante do ponto de vista do conflito de inteligência, porque o que mais interessa aos 2 grupos integristas é recrutar novos adeptos. Como eles têm o mito do martírio, né, que o mártir vai para o paraíso, vai ser recebido por 40 virgens, vai ser homenageado pelo profeta, etc. Então, quanto mais mártires serão gerados. Esse é um dado. O outro é incentivar aquilo que eles chamam de lobos solitários. Como, por exemplo, aqueles 2 jovens que eram chechenos étnicos vindos da Daguestão que fizeram aquela atentado na maratona de Boston. Correto? Eles não foram orientados por nenhuma célula, eles fizeram por conta própria, porque pela internet circula cada barbaridade que a gente não vai acreditar. Na revista da Al-Qaeda, na revista do Estado Islâmico, ensina como fazer bomba caseira, por exemplo. Então eles querem incentivar que esses jovens vejam nesse Islã duro, medieval, diria, esse Islã estúpido, que não é Islã coisa nenhuma, essa estupidez dita islâmica, é uma forma de projeção social, de existência na Terra, quase que uma dimensão espiritual de uma luta muito material concreta. E ao mesmo tempo estabelece uma nova ordem social onde eles governam, uma ordem de tipo medieval. Esse que é o grande problema. Só que a Al-Qaeda é um pouquinho menos descriteriosa. O Daesh não. O Daesh seria quase que a baixaria da Al-Qaeda, se é possível ser mais baixo que a Al-Qaeda faz. Quais as principais características desses ataques, professor? 1, eles têm de ser públicos. 2, é importante que eles tenham como alvos aqueles ou aquelas instituições ou indivíduos que ofendam uma espécie de moral conservadora da visão do Islã, por isso Charlie Hebdo é islamofóbico, então vamos dar atentado contra o jornal, ou então que ataquem símbolos da estabilidade do Ocidente, ou então que ataquem pessoas que serviram como soldados ou combatentes do Ocidente, há que criticar também, em conflitos de tipo coloniais. Então, por exemplo, a França não é inocente nessa história. A França, infelizmente, a Revolução Francesa é uma potência colonial e imperial, que manda a legião estrangeira para o Mali, que defende reserva de petróleo na África, que tem uma posição terrível. Por que ninguém fala nada da Nigéria? Que a Nigéria, que o Boko Haram, que é um racha da Al-Qaeda na região, mata já 3 mil pessoas. Porque está estabilizada a indústria do petróleo na Nigéria. Quando os caras entrarem no petróleo, aí vão ter, precisamos intervir na Nigéria. Essa relação cínica. O bombardeio na Líbia foi a mesma coisa. Por que era bombardeio na Líbia quando o Gaddafi estava caindo? Para garantir o óleo que chega na Itália, que é um óleo fino, que a Itália precisa para poder fazer aquecimento nos seus lares. Infelizmente, eu quero ser muito categórico com vocês. Quem combate o integrismo islâmico são as forças de esquerda do Oriente Médio, e especificamente a esquerda curda, porque os demais fazem jogo cínico contra eles. O senhor comentou da questão do petróleo, quer dizer, um fator importante para a gente comentar é que esse grupo tem muito recurso financeiro, né, professor? Como é que a gente pode entender isso? Eu também não consigo entender, porque eu queria... dados que saem em revistas importantes, tipo Foreign Policy, que é uma revista boa, entendeu? Foreign Affairs, mesmo no Al Jazeera. Eu não sei como é que faz, eu sei que se eu não prestar conta no final do ano, o leão me pega, certo? A gente pega a Polícia Federal interceptando gente que manda dólar para fora. Agora, como é que você compensa 2 milhões de dólares de dia? Que é quanto esses caras estão faturando na Síria hoje, vendendo petróleo no mercado, aspas, negro, dinheiro no mercado branco, né? Como é que esses caras compensam esse dinheiro? Algum circuito financeiro tem que ter. Quem fazia isso para a Al-Qaeda era o Bin Laden.
O próprio Osama Bin Laden, que usava as empresas da família como empresa de fachada, para lavar. Tem várias formas que essas pessoas usam para lavar esse dinheiro. Agora, 2 milhões de dólares é um volume muito grande. Então, se a gente imaginar que não existam instituições sólidas de bancos nacionais, bancos de países árabes, contas secretas e serviços de inteligência, esse dinheiro não circula. Esse que é o problema. Tem uma trama aí por trás que está muito além do que a gente pode ver pela CNN ou pela Al Jazeera. Sem dúvida. E, professor, para encerrar então, como estão as operações que visam combater o grupo atualmente? Vamos lá, de novo, aí que tá. É uma coalizão cínica, porque assim, a Arábia Saudita manda aviões de caça para bombardear o Daesh. Mas o Departamento do Tesouro publica no seu site que localiza 15 grandes financiadores do Daesh, incluindo gente do Catar, da Arábia Saudita, do Omã e da Indonésia, que são aliados americanos. As operações do Ocidente contra eles são bombardeios sistemáticos, que ajudam a combater o Estado Islâmico, mas não obriga a Turquia a fechar sua fronteira. E, ao mesmo tempo, a fronteira está fechada para quem combate de fato eles, porque esses caras decretaram extermínio dos curdos e escravização das mulheres curdas e yazidis e outras minorias. Quem está combatendo eles são os grupos minoritários do Iraque e da Síria, com maioria curda, literalmente combatendo todo dia. Por que a gente ficou atento ao Estado Islâmico agora? Porque eles cercaram Kobani. Kobani é a terceira cidade mais importante do Kurdistão, que fica na Síria, e que era um lugar que estava pacificado, com ordem social, democracia plena, que as mulheres podem andar como quiserem, que pode ter casamento interreligioso, que tem igualdade socioeconômica. Então eles decretaram não, isso não pode existir, esse modelo de sociedade a gente é contra, é pior que o Ocidente. Então vamos decretar o extermínio dos homens e escravizar as mulheres. Então o combate agora é ali. Além dos bombardeios, eu sinceramente, eu acompanho isso diariamente por obrigação profissional, eu não vejo nada. Tá certo, professor. Bom, uma verdadeira aula aqui, né, Rodrigo, para a Isso. gente conseguir entender realmente como é que funciona o Estado Islâmico. Professor, muito obrigada pelas informações. Até a próxima. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Obrigada.